Olá, seja bem-vindo. Chegamos ao fim de um ano desafiador. A pandemia exacerbou os sentimentos, a adesão à vacina melhorou o quadro geral e agora nos preparamos para começar mais um ano. Neste momento de reflexão individual, você está sereno para entrar em 2022? Este é o assunto de hoje e eu converso com Márcio Luiz Fernandes. Ele é mestre em teologia e doutor em psicologia e fala conosco aqui de Curitiba. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Obrigado pela sua disponibilidade. Na sua percepção, em linhas gerais, como que as pessoas viveram 2021? Eu identifico dois momentos fundamentais. O primeiro semestre foi vivido na expectativa da vacina e com a dramática situação das infecções por Covid aumentando, a hospitalização, mortes. E o segundo semestre foi marcado pela experiência da conquista, da expansão da vacinação a toda a população em grande escala. Isso permitiu uma sensação de segurança, de maior segurança e a necessária volta de tantas atividades. Em pesquisas que eu tenho realizado em diversas populações, idosos, jovens universitários, profissionais de saúde, pessoas enlutadas, o sentimento maior que a gente recolhia nas entrevistas era de medo, foi medo e ansiedade, o medo de pegar a doença, o medo de transmitir, o medo e a incerteza com o futuro, o medo do inesperado, o medo da morte. Fundamentalmente, eu penso que o ano de 2021 foi marcado pela expectativa, pelo medo, pela ansiedade. Considerando os desafios da pandemia, você acha que 2021 foi mais difícil que 2020? 2020 foi mais difícil, porque estávamos esperando a busca por respostas por parte da comunidade científica e tivemos que fazer da espera pela vacina, pelo imunizante, seguindo as recomendações já tradicionais de toda a situação pandêmica, que era justamente o distanciamento social, o uso de máscaras, a higienização das mãos, enfim, toda uma cobertura que ainda não era possível e junto à população dividida em termos das próprias informações. Foi muito difícil vivenciar isso. Olha, eu vou te contar uma experiência pessoal, né? No ano de 2020, a comunidade religiosa na qual eu vivia, que os mais jovens, por exemplo, da comunidade que habitavam comigo, na prática eram negacionistas, porque insistiam, por exemplo, em não manter a distância na própria mesa, de esconder informações a respeito da própria saúde, da situação individual da saúde, quando alguém, por exemplo, tinha se infectado, de continuar, por exemplo, rezando e cantando no ambiente de uma capela, em comunidade, sem falar em conflitos criados nesse momento no ambiente institucional. Como serenar o coração e a mente diante de tantas adversidades? E as sugestões para poder chegar a esse caminho é aquilo que foi dito pelo psiquiatra e psicólogo suíço Jung. Ele propunha um caminho de individuação, um processo pelo qual o indivíduo tem que passar de conhecimento de si mesmo, que comporta estágios, graças aos quais ele vai chegando à maturidade e vai fazendo um processo, inclusive, de diferenciação do coletivo. Então, para serenar a mente e o coração diante das adversidades, nós temos que tomar sobre nós mesmos a possibilidade de realizarmos um trabalho interior, um trabalho que significa olhar para os próprios conflitos pessoais, mas ao mesmo tempo saber ser diferente daquilo que a massa e o coletivo está nos sugerindo. O que é paz interior?
Eu vejo que ela pode ser respondida por uma lógica paradoxal. O que é uma lógica paradoxal? É uma lógica que comporta você achar que a paz é uma paz inquieta. E, portanto, eu vejo a resposta dada por uma filósofa muito importante do século XX, chamada Edith Stein, que viveu os conflitos mais duros do século XX, como a Primeira Guerra Mundial, a gripe espanhola, o nazismo, e enfrentou isso estudando profundamente a interioridade humana. Ela diz algo, ela vai definir a paz interior de uma maneira muito bonita, muito interessante, que supõe um movimento constante. Ela diz assim: quem está em paz interiormente não encontra, quem, entre aspas, né, tem paz interiormente, não vai encontrar estímulo algum para uma mudança de si mesmo. Quem, ao contrário, sente dentro de si um mal-estar que não vem de algo externo, mas do interior, vai encontrar aí um estímulo para sair de si mesmo. E este estímulo vai levar a pessoa a diversas direções, até mesmo, às vezes, pode levar até uma fuga do próprio eu, ou pode impulsionar a pessoa para uma reflexão muito profunda sobre si mesmo, né? Sobre aquilo que não vai bem, e vai levá-la a um esforço por uma clareza intelectual sobre a própria interioridade. Isso de alguma forma está ligado também à paz que a gente sente com as outras pessoas? A busca pela paz supõe essa disposição para dialogar, para negociar, para estar com os outros. E o que fere esta abertura profundamente do diálogo seria justamente o gosto, por exemplo, de falar mal dos outros, difamar a pessoa. Na tradição cristã, nós encontramos uma coisa, um texto chamado lá da Carta a Tiago, que tem uma frase muito significativa a este propósito, que diz sobre os males da língua, que é um instrumento que pode ser aquele contrário e causar, antes de paz, causar guerra. Ali na carta a Santiago se diz: a língua está entre os nossos membros e contamina todo o corpo, é um mal irrequieto, cheio de veneno mortífero. Então, e olha que nós estamos num contexto, inclusive, de fake news, contextos nos quais as meias verdades começam a fazer parte e se difundir de tal modo que se pode destruir uma pessoa, se pode destruir uma comunidade, se pode destruir uma sociedade, né? As bases de uma sociedade através disso. Você percebe que essa busca fica cada vez mais desafiadora nesses tempos de relações tão efêmeras, líquidas, fluídas? Nós estamos vivendo um adoecimento que fere diversos níveis da vida, que vai desde o nível ético, do nível estético, o nível religioso. Então, todos esses níveis há um adoecimento do coração, né? Então, nós vemos a fratura ética das relações, né? De você não poder contar com a palavra do outro, com a ação do outro, não viver a confiança. Nós vemos as estruturas das cidades, muitas vezes destruídas, aqueles lugares significativos da vida e da memória de uma pessoa. Então, nós temos uma estética das cidades, né? Curitiba é um exemplo oposto a isso, porque na estética da cidade, na arquitetura da cidade, estão pensadas, por exemplo, as etnias, pensadas imigrações, pensadas o lugar para as pessoas, para a convivência entre as pessoas. Mas em muitas esferas, por exemplo, adoecimento no nível religioso, no nível espiritual, como as pessoas estão carentes de serem indagadas sobre a sua religiosidade, a sua espiritualidade,
e em momentos, inclusive, do adoecimento na sua própria saúde, e elas querem saber deste sentido que elas dão a esta situação da própria vida. Ano que vem promete polarizações novamente. Como não se contaminar com isso tudo, Márcio? É difícil, mas não é impossível. Acho que é preciso sempre tentar discernir, usar aí a razão para pensar bem e avaliar todas as circunstâncias e as propostas que nos são feitas. Também acho que um remédio é fazer o exercício da compaixão, da caridade, porque exercer a caridade não é você fazer algo para o outro simplesmente. A caridade, a compaixão com o outro, abre um espaço, uma ferida em você. E, portanto, pode, no teu eu, hospedando isso, hospedando o outro, você pode curar o seu próprio individualismo. Quando você sai e vê que outros têm graves problemas, graves dificuldades, isso pode ser um estímulo para você não se contaminar com a sua própria preocupação consigo, né? Então, exercer também obras que são de misericórdia, tradicionais, que diziam, né, dar ao pão a quem tem fome. Hoje nós estamos vivendo no Brasil uma situação em que muitos grupos, muitas pessoas se organizaram em comunidades para ir ao encontro das necessidades mais básicas de alguém que está como morador de rua. Então, assistir alguém parece ser um remédio para não se contaminar, com polarizações e entrar em ação. O que fazer quando a gente percebe que está num ambiente que nos tira a paz? É preciso, em primeiro lugar, buscar a companhia de pessoas grandes, de pessoas que têm uma humanidade aberta, que são mestres, e falar com elas, e acompanhar, se aconselhar. Depois, é preciso ter um foco muito razoável, estreito no próprio trabalho, dedicar-se ao trabalho com paixão, com amor e determinação. Depois, politicamente, tem que se ter uma capacidade de recusar ser cúmplice do mal feito e envolver-se na difamação das pessoas. O WhatsApp, por exemplo, né? Quanto se pode passar mensagens, fake news, difamar pessoas. Então, as redes sociais, nesse sentido, podem ser um grande perigo. E em ambientes hostis também é preciso usar o bom humor. O bom humor liberta, porque com o humor você vê que a vida é frágil, que todos nós também somos dependentes uns dos outros e que é preciso também o riso para redimir a vida hostil. Para a gente encerrar, como percebemos que estamos em paz? Percebemos isso quando nos envolvemos com as pessoas e a realidade. Não é quando a gente sai da realidade e nem quando a gente está sozinho. Eu explico, né? Quando não ficamos indiferentes e nem impermeáveis à dor dos outros. Eu tenho um trecho dentro das escrituras, sabe? As escrituras sagradas de todas as tradições religiosas sempre falaram da paz, da justiça. No capítulo 7 de Lucas tem um texto que diz, Jesus pergunta, com que eu vou comparar os homens e as mulheres desta geração? E ele diz assim, são semelhantes a crianças que sentadas nas praças falam uns aos outros. Tocamos a flauta e não dançastes. Entoamos lamentações e não chorastes. Esta é a impermeabilidade. Esta é a indiferença. Tocamos cantos de alegria e vocês não se alegram. Tocamos cantos de lamentação e choro e vocês não choram. Vocês não sentem compaixão. Então,
quando percebemos que estamos em paz, quando a gente sente que a gente não é indiferente e nem impermeável ao que está acontecendo, na alegria e na dor. Márcio, obrigado pela entrevista e eu desejo que você tenha um 2022 de muita serenidade. Eu também desejo a você e a todos os que nos ouviram um excelente ano cheio de paz, esse novo ano cheio de saúde e paz. A nossa ideia era você refletir e ficar bem consigo mesmo e ter muita paz em 2022. A gente se vê no próximo vídeo.